A casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como vaso, como ele fazia o barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, do oleiro fazer. Então vem a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Coloca para nós, fazendo favor, o tempo. Olha só, irmãos, leia comigo atentamente. O projeto é de Deus, mas o processo é meu. Aleluia. Quando Deus tem um projeto em nossas vidas, e Ele tem, quando a gente recebe algo de Deus e fala: olha, Deus tem um projeto na sua vida, quem que não quer ser parte do projeto de Deus? Amém? Mas para fazer parte desse projeto de Deus, temos que passar por um processo, né? Quem vai tirar uma carta de motorista passa por um processo, quem vai ser advogado faz uma faculdade e por assim diante. E o nosso Deus, Ele é minucioso, Ele é cuidadoso com tudo que Ele faz, porque a obra é dele, o processo é dele, e tudo que Ele faz é perfeito. Olha o que Ele diz para o profeta Jeremias. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele faz isso aqui, lá ele fala, de lá se destacaria para falar com o povo de Deus. E quando estamos no pecado, logicamente o inimigo nos cega. Porque servir a Deus não é tão fácil, não é tão simples assim. E ao mesmo tempo é. Como assim, irmão? Porque servir a Deus é bom, é maravilhoso. Mas quando a gente vem do mundo, a gente traz conosco uma bagagem que a gente acha que a gente necessita tudo aquilo. É como se a gente fosse um acumulador de coisas. Olha, essa caneca que eu ganhei, a caneca está até rachada. Às vezes a caneca não segura nem água mais. Mas eu. E vai continuando. Então Deus fez o profeta Jeremias descer na casa do oleiro para entender o que ele teria que passar para o povo dele. Ele não só ia passar, mas como ele ia lembrar. Quando ele chegasse, ele entendesse o que Deus queria falar com ele. Então o profeta Jeremias desceu ali na olaria e chegando lá ele se deparou com o processo. Porque ali o vaso seria um projeto de Deus. Mas logicamente ele começou a entender o processo de toda a coisa. E ele viu que o profeta pegava, o oleiro pegava o barro para começar a trabalhar nele. E na sua forma original, a lama, ela vem cheia de resíduos, cheia de impurezas. Se a gente prestar atenção, é muito diferente, porque quando a gente vem para a presença, para a casa do Senhor, também a gente vem cheio de impurezas, cheio de coisas que não agrega, que não vai nos edificar em nada. E ele percebeu que o oleiro, com todo cuidado, ele começou a tirar as impurezas ali do barro, começou a limpar, começou a preparar, porque ele sabia que ali tinha um projeto, e esse projeto ele tinha que trabalhar minuciosamente, com todo cuidado, porque aquele barro fazia parte do seu projeto. E assim como esse barro, nós também fazemos parte de um grande projeto. E às vezes a gente esquece que somos um projeto que começou a ser elaborado há muito tempo atrás, lá na cruz, quando foi pago um preço muito alto. E às vezes esquecemos de onde surgimos, de onde viemos, que processo passamos. E ele percebeu que naquele momento o profeta começou a tirar
todo o cisne, toda a sujeira daquele barro. E aquela argila começou a tomar uma forma diferente. Quem está entendendo? Aquela argila ela começou a ficar uma coisa mais maleável para trabalhar. É dessa forma. O Senhor nos pega, Ele tira aquelas coisas que estamos acostumados a viver, muitas vezes prostrado, que é preciso ser retirado, que é preciso ser limpo, para que o processo comece a ter um início, para que esse projeto tenha um início. Então ele percebeu que aquele barro começara a ter uma forma. Aleluia. E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro, a obra. Mas para começar a trabalhar ele precisava colocar sobre uma roda. E essa roda tinha uma roda redonda. Logicamente que ela estava nivelada, porque ali seria moldado um vaso. E esse vaso é muito precioso. Às vezes nem o próprio vaso ele se dá tanto valor como o próprio oleiro. Então ele colocou o barro sobre a roda. E essa roda ele tinha um pedal, que conforme ele pisava no pedal, aquela roda ela girava. Então ele catou esse barro e colocou em cima dessa base. O Senhor nos pega, Ele nos limpa, Ele nos coloca sobre uma base. Porque ele tem certeza que ali é o início do projeto dele. A base onde ele vai nos colocar, ele sabe que ali a obra-prima dele será moldada, terá um início. Então o profeta Jeremias ele percebeu que o oleiro, com todo cuidado, com todo carinho, colocara aquele barro no centro daquela roda nivelada, projetada só para aquela obra. Então nada mais, ele colocou um barro só, porque ali ia ser edificado só o vaso. Porque logicamente se ele colocasse dois, um ia bater no outro e ia atrapalhar. Então, de modo que não fosse confundido o entendimento de Jeremias, ele percebeu que ali tinha só um barro. Aquele barro que daria forma a um vaso. E naquele momento começaria ali um processo de trabalho, onde os olhos do oleiro já via aquele projeto pronto. Mas o próprio barro por si só ele não poderia olhar para dentro dele e imaginar o que seria dele. Ele tinha que confiar que aquele oleiro, o oleiro ele ia trabalhar nele. Então ele percebeu que quando o oleiro movimentava os seus pés, a roda girava. E aquela roda girava num tempo, numa velocidade. E seria o tempo do oleiro. Quem está entendendo? Às vezes o vaso quer apressar o processo do Senhor para que aconteça as coisas muito rápido. Mas quem estava no controle ali, ele sabia, ele nunca perdeu, ele só faz aquilo. Ele é especialista em mudar vaso. Então, conforme ele batia o seu pé, aquela roda girava. Não muito rápida para que o vaso não caísse. E nem muito devagar para que o vaso não se afirmasse na moldagem. E ele percebeu também que algumas vezes o oleiro olhava sua mão e respingava sobre aquele barro. Aleluia! E aquele respingo d'água é como se fosse os nossos dias na casa do Senhor, de culto e oração e santificação das nossas vidas. Porque ele sabe que se ele jogasse muita água, aquele barro ele ia derreter e perder a forma. E se ele jogasse pouca água, ele poderia endurecer e rachar. Então, de modo que ele tinha um total controle daquele processo.
E o vaso tem que entender que ele está na mão do profissional, do mestre, e sabe o que está fazendo. O vaso ele só tem que ficar onde ele foi colocado. Ele só tem que manter a posição dele. O trabalho dele é ficar ali. Ele fica ali, não sai do lugar. Então ele percebeu que quando o oleiro trabalhava, aquelas mãos, ao mesmo tempo delicadas, mas um cuidado tão grande, e começaram a trabalhar, e esse vaso começou a tomar uma forma. Aleluia. E esse processo continuamente estava indo. Glória a Deus. No 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Olha só, irmão. Presta atenção no que foi dito. Como o vaso que ele fazia. Essa palavra fazia ela está classificada no passado. Como o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro. Mas como que esse vaso quebrou na mão do oleiro? Porque se a mão habilidosa do oleiro, ele tem todo cuidado, ele jogou água dosadamente, sem acessar, sem tirar, e a roda era plana, nivelada, para que não venha cair o declínio, e numa velocidade moderada, para que não se caísse fora da roda ou devagar. Se você prestar atenção, a palavra fala que o vaso que ele fazia quebrou-se na mão do oleiro. Esse sim tem uma importância muito grande. Ele quer dizer livre-arbítrio. Então o texto está dizendo que a mão do oleiro quebrou o vaso. Ele está dizendo que o vaso nele se quebrou. E às vezes ele tentou apressar o processo do oleiro. Às vezes ele achou que era algo mais, algo menos. E por algum motivo, sei lá, ele saiu da posição que ele estava. E ele se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O próprio vaso que se danificou. Ele saiu da onde ele foi colocado. Ele fugiu da presença, do lugar onde Deus colocou. Muitas das vezes a pessoa chega na presença de Deus. Ele quer que Deus trabalhe na vida dele. Ele quer ter uma transformação. Mas o que Deus pede é sua fidelidade. Pede que ele mantenha a posição do qual ele foi ficado. Ele foi colocado. Porque em cima desse trabalho, desse projeto, tem um tempo. E esse tempo nada mais é para mudar as impurezas, as imperfeições, para que ele fique totalmente perfeito. Porque não tem como culpar o vaso, porque aquele lugar é só dele. O lugar é só dele. E quem estava trabalhando nele também não tem erros. O projeto não tem erro. Eu não posso culpar a base, não pode, porque a base é verdadeira. A base é única. Foi projetado só para isso. Não tem como tirar nem pôr. Aleluia. O problema está no barro. O barro se antecipou. O barro achou que poderia pegar um atalho. Aleluia. Não precisa de sua Bíblia, não, irmãos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Abraão, que na época ainda não era Abraão, ele recebeu ali a promessa do Senhor de ser uma grande nação. E também na vida dele começou um projeto. E a palavra do Senhor diz que assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito. E foi Abraão com ele, e era Abraão a idade de 75 anos de idade. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente quer alavancar as coisas, fala, a idade que eu estou, né? Tantas coisas eu tenho que fazer, eu tenho tantos planos, eu tenho tantos sonhos. Mas se eu e você fazemos parte de um projeto, essas coisas não importam para Deus. E a palavra de Deus fala que Abraão, mesmo antes de começar a sua jornada, o seu projeto, ele abriu mão de muitas coisas. E aí que está o problema da humanidade, irmão. É se desligar das impurezas que está encostado no barro, para que o Senhor venha trabalhar.
Deixa Deus tirar o que provém de você, irmão. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus mudar. É Ele que está no controle, Ele sabe de todas as coisas. 75 anos tinha Abraão, mas ele tinha recebido uma promessa. Ele fazia parte do projeto de Deus. E ao virar as costas para sua família, para sua parentela, e rumo a uma terra que ele não conhecia, ali também tinha começado o seu projeto. Porque todo projeto ele tem um processo. Independentemente não da gente queira ou não, a gente vai ter que passar por esse processo. E a palavra de Deus fala em Gênesis 21, capítulo 5, que era Abraão. Aqui pode ver que ele já é Abraão. O nome dele, o Senhor já tinha dado o nome dele para Abraão. E era Abraão na idade de 100 anos, quando ele nasceu seu filho Isaac. Ou seja, 25 anos depois. E às vezes é necessário mudar alguma coisa para que o projeto venha fluir. Mas infelizmente a gente fica agarrado com as coisas, que são coisas aqui de baixo, porque se a gente se agarrar com as coisas do céu, pode ter certeza que vai fazer parte do projeto. E essas coisas só vêm verificar, atrasar, interceder do projeto de Deus. Nesse meu tempo, Abraão tinha pegado um atalho. Eu creio que se ele tivesse tentado pegar um atalho, tentado tomar um atalho, ele teria conseguido ter esse filho muito mais tempo. Mas Deus já sabia desse projeto. 75 anos. Eu devia me perguntar muitas vezes, Senhor. Porque é assim que acontece quando Deus fala algo da parte dele para a nossa vida. A gente olha para a nossa matéria, para o barro. Porque o barro significa nada que humildade. Ser o barro significa que somos totalmente dependentes de Deus. Ser o barro quer dizer sem o nosso Deus poderoso, bem nos movimentamos. Até o próprio ar que nós estamos puxando agora depende de Deus Todo-Poderoso. E a palavra fala que lá em Gênesis 25, versículo 7. Estes, pois, são os dias de anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Ou seja, ele recebeu a promessa com 75, viveu esses 25. Esse 25 foi o processo dele. Viveu 175. Mas por que tudo isso? Aqueles 75, o Senhor acrescentou para ele. Porque às vezes a gente fica preocupado em acelerar o tempo desse processo, mas Deus tem a forma de trabalhar. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se manter onde Ele nos colocou. Porque com todo cuidado, Ele vai nos mudar. Quem está entendendo? E como o vaso que ele fazia, quebrou-se na montoeira. E tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos dele. Ou seja, ele viu que ele tinha jeito para aquele barro, mesmo quebrado. Ele podia muito bem catar aquele barro, jogar no canto um monte de refúgio. E às vezes transgredimos, afastamos, negligenciamos a palavra do Senhor. Fala, para mim não tem mais jeito. Mas se você vier até aqui, meu irmão, se você está sentado aqui, está abrindo o seu coração, é porque você sabe que Deus tem esse projeto aí na sua vida e Ele vai mandar mais. Às vezes a gente não consegue enxergar o Deus, nosso Deus poderoso enxerga dentro de nós. Às vezes o inimigo tenta colocar sobre a nossa vida um complexo de inferioridade que coloca nós numa posição abaixo do que a gente se acha. Mas o oleiro, ele viu que aquele vaso tinha como mudar ele. O mesmo barro seria feito com outro vaso do mesmo barro. Logicamente ele catou aquele vaso quebrado, voltou novamente a colocar na base.
para mostrar para ele que o caminho é o mesmo, não tem atalho, independentemente do tempo que leva, a pessoa pode rodar o tempo que for, mas se ela quiser ir ao Pai, o caminho não tem outro, é o mesmo. Ele catou esse barro e colocou novamente na base. E o processo que foi retardado reiniciou. Só que com a diferença. Agora o barro vai entender que aquela mão macia, delicada, também tinha uma força descomunal. Porque aquela mesma mão teria que amassar novamente aquele barro e mostrar para ele quem estava no controle. Aquela mesma mão ia amassar novamente aquele barro, e o processo ia ser um pouco mais dolorido do que era, para ele entender que quem está no controle é Deus, para ele entender que o próprio Deus ele nunca perdeu o controle. Seria assim moldado aquele vaso, mas agora o processo mais dolorido. Agora o Senhor ia amassar esse barro, não só tirar as impurezas, porque ele caiu no chão. Ele não só tirar aquelas impurezas, mas ele teria que chegar num ponto de maciez perfeita para voltar a ser mudado. E seria amassado. Muitas das vezes a pessoa entende, consegue ver o processo de Deus e ainda assim tema. Sabe que está no meio do pecado e não nos muda. É tão fácil soltar, mas não solta. E fica insistindo naquele erro. É como se fosse um pagamento maldito, uma conta bancária com um boleto dessa grossura. Ele fica pagando parcelas doloridas, como se fosse um consórcio. Fica naquela mesmice, pagando boleto dias após dias. E chega uma hora que, para ser contemplado, ele vai ter que dar um lance. E quando ele dá o lance, esse lance custa a própria vida, ele vai entender que ele passou a vida inteira comprando uma passagem só de ida para o inferno. Mas ele teve a chance. Porque ele foi colocado sobre uma base sólida. Ele recebeu a quantidade de água necessária para ser mudada, a velocidade do tempo, que foi exercida sobre a roda, controlada pelo moleiro, o mestre dos mestres. Aleluia. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o Senhor, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Nessa manhã o Senhor está dizendo para você tem um projeto em você. Eu ainda estou trabalhando em você. Ei, eu estou trabalhando em você no meu tempo. Eu nunca perdi o controle do Senhor, porque o projeto é dele. Imagina o cuidado que ele está tendo com esse vaso, o valor desse vaso na mão do oleiro. Porque o vaso precisa entender que, se ele é tão precioso assim na mão do Senhor, imagina que será colocado dentro dele. Ei, o processo está sendo elaborado aqui embaixo, mas o que vai encher você vai vir do céu. O azeite que vai encher você, que vai transbordar você, vai vir do céu. Por isso que é tão importante esse processo, por isso que é tão importante esse projeto, o trabalhar de Deus, o cuidado. E muitas das vezes a gente não consegue dar um passo para Jesus e permitir que Ele continue esse processo. Desapegar a renúncia. A gente está rodando como o povo de Israel, não só. Quando a gente
melhor de tudo, uma direção eterna. Aleluia. Glória a Deus. Peço ao irmão que abra sua Bíblia, irmãos, para a gente continuar. Em João capítulo 15. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. A palavra se destaca aqui, verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então quer dizer que tem muitas videiras que não são verdadeiras. Existe uma videira. Eita, agora. Eu sou a videira verdadeira. Toda vara em mim, todo ramo que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Essa videira chamada Jesus, todos nós nos conectamos a ela. Então, quando Jesus disse que toda vara que está ligada, conectada a Ele, Ele deixa bem claro: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e toda aquela que dá limpa. Então, por que alguns ramos não dão fruto? Se estamos conectados numa só videira, se recebemos, aleluia, os mesmos nutrientes. O Senhor não diz que talvez esse ramo daria fruto. Ele não diz que quem sabe. Ele diz que toda aquela que está conectada à videira dá fruto. Porque a videira é verdadeira. Não tem como a gente transferir a culpa para a videira. Tem alguma coisa errada, não tem errado na videira. Ele já destacou que a videira é verdadeira. E muitas das vezes a gente vê o fruto no outro galho e às vezes na gente não. O povo do Senhor era chamado de videira frutífera, porque produzia. Mas o Senhor percebeu como uma época também eles deixavam de dar fruto. E cresceu uma preocupação. Por que será que esse ramo não está dando fruto? Se está ligado na mesma videira. O projeto da videira é dar fruto. Ela tem que dar fruto. Mas esse processo absorver os nutrientes que a própria videira verdadeira passa para nós todos os dias. Porque todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de fazer a diferença. Todos os dias. Todos os dias abrindo nossas olhos, levantando nossa cama, fazendo sim ou não a nossa oração. Já começa por aí. Fazer a nossa diferença. No nosso andar, no nosso caminhar, no nosso ver, no nosso buscar, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso pensar. Todos os dias temos a oportunidade de fazer a diferença. Cabe a mim e a você querer fazer ou não essa diferença. Porque o projeto do Senhor, ele não para. Ele não vai parar. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Nosso pastor uma vez disse: olha, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, ela vem, sai aquela bagagem mundana, aí eu vou lá, coloco a minha mão, oro, repreendo, tiro o demônio, e a pessoa se limpa, aí às vezes volta para o pior. E tem muitos que ficam ali, porque a gente vem no pecado, irmão, a gente vem
absorve aquela palavra, e a palavra vai tomando conta dele, e por si a palavra já vai tomando a pessoa. Glória a Deus. Quem está entendendo? Coloca para mim, vou fazer um favor, Hebreus capítulo 4, versículo 12. A própria palavra ela se encarrega de fazer o projeto do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada, alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta da medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Palavra poderosa. Porque a formação do mundo, o começo do universo foi começado pela palavra. O próprio Jesus é a palavra. Não tem outro tipo de revelação, não tem outra busca a não ser essa aqui, irmão. A própria palavra. A partir do momento que nós tiramos o tempo do nosso dia a dia para meditar na palavra, a gente começa a adquirir um conhecimento, um preenchimento, como se fosse aquele vaso moldado pelo mão do oleiro, recebendo um azeite celestial cheio. Estamos passando uma época, religiosamente dizendo, muito precária, porque as pessoas acreditam em tudo que vê. Se faz uma pessoa, foi feito. A macumba é poderosa com Deus que a gente sabe. Onde fica? A incredulidade está corroendo as pessoas e se distanciando da presença de Deus. Muitos estão sendo omissos com a palavra, outros estão se corrompendo, porque sabe o caminho que foi nos dado, a direção. Ainda assim procura em mídia palavras separadamente para massagear o ego das pessoas. E quando a verdade é a palavra, fica omissa, fica oculta. A palavra do Senhor diz que alguns não vão aguentar a doutrina do Senhor, vão procurar uma facilidade para se adaptar. Mas não tem facilidade, não tem outro jeito de se adaptar, a não ser pela própria palavra. Infelizmente, muitas igrejas estão vazias. Mas eu prefiro estar aqui, uma igreja vazia, mas de pessoas cheias da presença de Deus. Entendendo, adquirindo aquilo que Deus está falando. O inimigo ele não cessa, ele não para. Ele também conhece o seu projeto. Ele sabe que tipo de vaso você vai ser lá na frente. Os frutos que você vai dar lá na frente. Ele tenta podar esses ramos para que não dê fruto. Coloca no coração de alguns vasos a ansiedade de acelerar esse projeto inevitável, que não tem como. Porque o projeto do Senhor. Aí entra no seu coração a frustração, o desânimo. E a pessoa cai em declínio espiritual. Não tem como pegar uma atalho. E a fila continua andando. Se você sair, você vai ter que voltar lá atrás. Vai ter que passar o processo de novo. É dolorido, é muito dolorido. Difícil? Sem Jesus? Impossível. Impossível. Não tem como. Não tem como. Um passo de cada vez. Mas edificado na rocha que é Jesus. Solidificado, aprumado, posicionado no mesmo lugar que foi colocado. Sobre a base do oleiro. Conectado, agarrado, alicerçado na videira que é Jesus. Se fortalecendo cada dia, todos os dias, 30 dias no mês, 24 horas por dia, cada segunda, cada minuto. Aleluia. Estais em mim e eu em vós, como a vara que de si mesma não pode dar fruto, se não estiver
na videira, assim também sois vós se estiveres em mim. Mas o ramo ali está dando fruto e eu não estou dando fruto. Mas será que está conectado mesmo? Porque muitas pessoas dizem que servem a Jesus, mas do jeito deles, eu quero servir Jesus, mas eu estou assim no mundo. Então, infelizmente, vai para o inferno. Então, sabe, vai direto para o inferno. Pode viver entregando cesta básica, pode viver com um sorriso no rosto. Financeiramente, você tem que viver bem, porque você não tem dinheiro. Mas se não tiver conectado a videira, nunca vai dar fruto. Não tem como dar fruto. Porque a própria palavra fala sem mim, sem estar conectado a videira, não tem como dar fruto. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Quem está em mim e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 6. Se alguém não estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhem e lançam fogo. Muito sério isso. Às vezes até estar na igreja não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Coloca para mim, fazer favor, Salmo 101, versículo 6. Eu estou aqui, estou na igreja. Né? Olha o que fala Salmo 101, versículo 6. Ó Senhor, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Eu estou na igreja. Não basta estar na igreja. Tem que estar. O outro momento falou 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Mas a videira falou que é verdadeira. Não tem como ter engano. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Eu posso até vir na igreja, frequentar a igreja, né? Ocupar o banco aí, dar uma glória a Deus aí, mas chegará um momento que todos nós vamos partir, né? E como aquele que sai de um país para o outro tem que apresentar o seu passaporte, tem que dar um visto, tem que ser carimbado. E o meu passaporte, o seu para a eternidade, aqui, ó, é o nosso coração. E não tem jeito da gente tirar um falso passaporte. Não tem jeito da gente passar despercebido. Terá que ser apresentado ao Senhor esse passaporte. E Ele receberá o carinho, a autoridade para a gente chegar ao céu. Amém? Aleluia. O 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora de uma vara que secará, e os colhem, lançam fogo e arde. Para terminarmos, 7. Se vós estiverdes em mim, olha só, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo que quiserem, e vos será feito. Não basta somente eu estar no Senhor, mas a palavra dele está em mim. Qual que é a palavra dele está em mim? É o ar sair da minha boca? Não, é viver aquilo que foi pregado, aquilo que está no Deus todos os dias. É difícil sim, o Senhor dá força. Por que Ele não dá força? Todos os dias Ele dá oportunidade para fazer a diferença. Aleluia. Eu creio que não será diferente da vida de cada um aqui presente. Muitas das vezes a gente acha que o processo está dentro, mas não, tudo faz parte do processo. Porque também fazemos parte do projeto. E quem está na frente nunca é. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Eu espero que tenha falado
coração